Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Como é que vocês estão? Vocês que chegaram aqui agora, por favor, já deem um like de vocês, tá bom? Já compartilhe, já manda o link, Luíra, compartilha. E hoje um tema muito importante, um tema que surgiu da inspiração, não foi, Luíra? Família como centro de amor. Eu dizia pra Luíra, Luíra, qual o tema, como é que nós vamos falar? Eu digo, Luíra, pensei nesse tema. E esse tema surgiu, sabe de quê? De família como centro de amor, como esse centro de amor, como esse centro que exala amor, né, Luíra? Eu dizia, Luíra, eu olhava para a família do fundador e refletia isso, que nossa família ela tem que ser muito forte no amor. Ela tem que ser muito centrada no amor. E juntos, então assim, enquanto família, nós temos... Veja como é interessante, quando eu refletia, eu dizia, Luíra, veja como é interessante, ela tem que ser centrada, ela tem que ser fechada dentro de si, no sentido de quê? De alimentar o amor, de fortalecer o amor, sobretudo, né, primeiro vindo esse amor a Deus, mas ela não é aquela família centrada que fica só para si, não. Ao mesmo tempo que ela se fortalece entre si, com seus membros, não sei se estou me fazendo entender, ao mesmo tempo que ela se fortalece, que ela se centra nesse amor, Luíra, ela expande também. Por quê? Porque ela vai inspirar outras famílias. Ela vai ajudar outras famílias. Não sei se vocês estão entendendo, se Luíra compreendeu, né, Luíra, o que eu queria dizer. Mas é nesse sentido. Família como centro de amor, de fortalecer-se no amor, seus membros têm que ser muito fortalecidos no amor, para que aí ela consiga expandir amor, transbordar amor, como a gente gosta de falar aqui no nosso dicionário, no dicionário dos combatentes, né? Ela se fortalece centrada, mas ela transborda amor. Ela transborda amor para salvar outras famílias, para ajudar outras famílias. Era isso que a inspiração me vinha. Eu digo, nossa família tem que ser assim. Nossa família tem que ser nesse nível, de fortalecer o centro, como nosso fundador fala, para que a gente alargue as fronteiras. Nossa família se fortalece interiormente e em Deus, para que aí a gente alargue as fronteiras, para que aí a gente ajude outras famílias, para que aí a gente consiga, né, cumprir o que o fundador também dizia no nosso retiro, que nossa família tem que ser uma família missionária. Isso é muito importante quando nós compreendemos isso. Nós também temos que sair dos nossos confortos. Nós também temos que sair das nossas vontades. A gente até conversa, né? Seria muito mais confortável para nós estarmos em casa hoje. Mas nós temos que também ter esse desconforto, né, Luíra? Nós temos que ter esse desconforto porque nossa família é missão. Nossa família também é missionária. Vai lá, Luíra. Não, eu falava e eu refletia, né, sobre as famílias atuais. Quando nos perdemos em relação a essa centralidade de amor. Eu canso de falar aqui diversas vezes, em vários temas eu sempre falo, né, sobre o doar-se, né? Eu acho que as famílias, a grande maioria se perdeu justamente porque perdeu esse olhar de que amar é dar-se. É extrair de si o melhor que pode ser para os outros, né? Para o esposo, para a esposa, para os filhos, para, né, quem convive ao seu redor e para quem a gente também nem conhece. Quando o Hugo fala, nós precisamos ser exemplos de transbordo para outras famílias, é uma forma também de dar-se, né, nesse sentido. Eu li um texto, acho que foi ontem, antes de ontem, não importa, né? Que era de uma pessoa que ela tinha perdido o pai, né? De uma mulher que tinha perdido o pai. E nesse texto ela extraía dele, falando o quanto, né, ela, a mãe dela e o irmão se doaram no tempo da inutilidade do pai. Eu achava muito interessante, né? E até comentei, eu disse que eles conseguiram extrair de fato o sentido real do que é o amor. Que é justamente quando, né, na inutilidade, como eu já falei aqui, quando você consegue dar sem receber. E ela falava, né, que compreendeu tanto do amor porque dava sem receber. Ela conseguiu cumprir aquilo que Deus nos pede, né, dessa doação inteira. E por quantas vezes, né, o pai dela poderia ter feito isso por ela, né, e por eles, na infância e em todo o decorrer da vida deles. Então, quando nós temos esse olhar, nessa centralidade,
que nossa família ela precisa ser um centro de doação, onde todos tendem a querer fazer o outro feliz, tendem a doar-se o máximo que pode dar, ela se torna mais forte. Porque eu li alguns comentários, né? Algumas pessoas falando que era notório o quanto cada um se doava ali na realidade e quanto cuidaram bem, né, do pai dela, a esposa e os filhos, né? Quanto eles souberam dar. Então, eles testemunharam com a própria vida aquilo que Deus espera de nós. E ela é casada também, né? O irmão também é casado e mesmo assim, dentro da realidade deles, eles conseguiram, né? Até ela falava, né? Que era o nosso bebê ali, ele tornou-se o bebê deles, né? Que ele não compreendia mais nada, não conseguia fazer mais nada sozinho e eles cuidaram com tanto zelo. Então, a vida deles ali, o que eles fizeram ali, serviu de testemunho para outras famílias. Serviu de testemunho para outras casas, né, para outras realidades. Então, isso é o próprio evangelho, né, vivenciar na prática aquilo que Deus espera da gente. Quantas pessoas às vezes a gente se perde, né, no que Deus nos pede e no que realmente nós damos, né? Então, eles conseguiram dar o que Deus esperava. É verdade. E dar essa resposta para Deus faz toda a diferença, né, nas nossas vidas. Se essa resposta do que Deus espera de nós é uma graça enorme, né? Não, eu ia falar de uma palestra que a gente assistia, né, que me mandaram, e que ele falava, né, o palestrante dizia, o que você acha que quando nós chegarmos ao céu, Deus vai perguntar o que a gente? Qual foi o melhor curso que você deu a seu filho? Qual foi as melhores vestes, o melhor colégio? Não, Deus vai perguntar, cadê as almas que eu lhe confiei? O que você fez com essas almas que eu lhe confiei? Então, ensinar os nossos filhos, eu digo direto aqui, eu já disse aqui, né, semana passada, eu digo sempre, ensinar e educar é a coisa mais difícil em relação a filhos. É algo assim que extrai da gente o que nós temos para dar, o que nós não temos para dar, o que Deus quer que a gente tenha para dar, mas a gente ainda não tem. Então, extrai da gente assim tudo. O que importa para a gente inspirar outras famílias é o nosso exemplo. Né? Não adianta a gente estar aqui falando, estando aqui no podcast, se a gente não vivenciar. E essa família como centro, como centro de amor, isso, parte dessa ideia de que Luíra falava e de nós inspirarmos essas outras famílias, né? Nós fizemos o aniversário de Maria Tereza, né? Toda história aqui é o do bolinho, né? Sempre tem esse bolinho, sempre gera uma festa, né, André? Mas a gente também sempre celebra muito, graças a Deus. E os amigos diziam, né? Rapaz, eu não entendo como é que vocês conseguem fazer tantas coisas. Não consigo compreender como a disposição. E olhava pra Luíra no estado que tava, e Luíra organizou tudo da festa, né? Fez o bolo, fez um monte de coisa. Claro que sempre com a ajuda, né, de Laísa, mas a maioria das coisas é ela que organiza, é ela que faz. E um amigo da gente dizia, eu não sei como é que vocês conseguem fazer tantas coisas. Eu digo, a primeira graça é Deus, né? Primeiro, a graça de Deus que nos dá essa força, enfim, nos coloca pessoas muito boas, enfim, ajudas e tudo, a comunidade. Mas primeiro a graça de Deus e essa disposição que o Senhor nos dá para fazer, né, Luíra? Porque se a gente olhar, se a gente for parar para pensar e para calcular, não bate, né? Não bate. E aí a gente enxerga também como Deus realiza esse extraordinário nas nossas vidas, como Deus nos faz aquilo que nós falávamos aqui, também inspirar outras famílias que às vezes a gente nem imagina que está inspirando, que está ajudando, que está, né? E assim, não importa. O que importa é ajudar também, é dizer assim, não, às vezes a pessoa diz assim, não posso fazer, mas não, tem pessoas ali que fazem, então eu posso fazer. Como eu dizia, essa inspiração desse tema de hoje saiu de olhar para a família do fundador e ver também como uma família centrada no amor, ela consegue ser forte interiormente, dentro dela, e ela consegue também inspirar outras famílias, inspirar outras casas, inspirar outras pessoas também. E que nossa família seja assim, que sua família, todos vocês que assistem, quem vai nos assistir, que sua família também consiga ser essa fortaleza de amor dentro dela, bem fortalecida, mas que ela consiga também ajudar outras pessoas, né? Dizer, ó, aquela família combatente ali, ela também ajuda outras pessoas, ela consegue seguir a missão dela também para ajudar outras pessoas. Eu não lembro, Luíra, eu li algum texto um texto de, acho que era de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, ser fiel nas pequenas coisas, não lembro, mas ele dizia mais ou menos assim, que ser fiel nas pequenas coisas é algo grande.
Porque às vezes pode ser até simples, né? E a gente sabe que o simples não é fácil. Mas ser fiel nas pequenas coisas é algo grande. Porque às vezes a gente deixa de lado essas pequenas coisas, essa aqui, né? Que a gente sabe que essas pequenas renúncias diárias, às vezes essas pequenas concessões, na verdade, diárias, elas geram grandes coisas. Assim como essas pequenas renúncias, essas pequenas fidelidades, essas pequenas coisas que a gente vai dizendo não, tem algo de grande ali. Porque às vezes, eu não vou, a gente, né, às vezes, não vou ligar pra isso porque é pequeno, eu já tô aqui. Não, mas cada pequena coisa dessa, cada porção pequena que a família vai dizendo não, que a família vai dando a Deus o lugar central dele, vai rezando ali o texto, vai sendo fiel na rotina espiritual. Cada pequena coisa que você vai sendo fiel, isso tem algo de grandioso. Por isso que o nosso senador fala tanto dessa nossa rotina espiritual, por isso que o nosso senador fala tanto que é importante nós estarmos preparados, fortalecidos. Por quê? Porque pequenas coisas, pequenas atitudes, né, pequenas mesmo, tem algo de grandioso nisso, tem algo de grande naquilo. Tem algo que vai formando algo sólido lá na frente. Não, e é isso mesmo, e isso, né, a gente observa em relação às crianças, né, a gente percebe que o quê? Para formá-los seria muito, muito mais fácil, seria bem mais fácil se a gente formasse eles só em coisas extraordinárias, né, mas o que eles de fato aprendem ali no dia a dia, no nosso cansaço, no nosso ordinário, é que vai formar eles, né, ali na hora que estão brigando, na hora que a gente vai perdendo a paciência, na hora que às vezes a gente não quer ver aquela briga, aquela coisa errada que estão fazendo, não, vou deixar passar, porque eu já sei. Dá vontade, né? Dizer assim, não vou ver não, porque já briguei demais. Não, já briguei tanto. Aí a consciência pesa, né? A gente sabe, não, tem que formar, tem que dizer, né? Tem que dizer não é assim, volta, vem. Aquele brinquedo que tá jogado ali, você pensa, não, é melhor eu apanhar do que eu passar 20 minutos brigando pra esse brinquedo sair dali. Aí você pensa, não, mas tem, porque pra apanhar um brinquedo, pra brincar é tudo muito bom, mas pra apanhar depois, aí eu digo, Hugo, venha. Aí é a hora de Hugo brigar, viu, Andréia? É porque eu já disse a ele que ensinou a brincar derrubando tudo, então ele tem que ensinar. Não, olhem, como são, viu? Bento, nosso mais velho, todas as noites, sem exceção, ele só vai dormir depois que leva reclamação. Toda noite, que ele é o inimigo maior do fim. Né? Não quer ver fim na brincadeira. Não quer ver fim, eles que não quer dormir, que não gosta morrendo de dormir. Morrendo de sono, mas não quer se entregar, né? Porque, engraçado, eu que falava isso, eu não gosto de dormir, não. Dormir a gente perde tempo. Aí, tu lembra que eu falava isso? Hoje em dia só o que a mãe quer, dormir. Tá igual a gente, né? Umas amigas falando que o que mais sofreu na maternidade foi a questão da privação do sono. Eu disse, não, acho que eu não sofri tanto com isso. Acho que por conta que eu nunca fui de dormir muito, então pra mim não pesou tanto nesse sentido, né? Que outras coisas pesam mais em mim do que isso. Ai, toda noite a mesma briga. Toda noite a mesma ladainha. Aí eu conversei hoje com ele. Disse, Bento, hoje eu não vou brigar com você. Você pode berrar, pode fazer o que for. Eu não vou brigar com você. Eu vou chamar seu pai e hoje quem vai brigar com você é seu pai. Porque hoje essa briga eu não vou pegar com você. Lá vem o Hugo. Aí liguei para o Google. Vem aqui conversar com o Bento. Aí pronto, eu vou colocar, porque a gente coloca eles para dormir, para depois cada um ir pro seu lugar, né? Eu disse, pronto, se você não dormir, você vai ficar ali sozinho. Aí foi, não foi, aí ficou aí, se acalmou. Aí, José Maria querendo conversar. E José Maria morrendo de sono, né? Mas, ao final, José Maria ainda dorme primeiro que ele. E lá, mamãe, eu estou bem quieto, viu? Eu disse, tá bom, eu estou bem quieto, viu? Com medo de ficar sozinho. Mas, tipo, a gente poderia muitas vezes esperar que ele chegasse ao limite do sono dele. Né? Isso poderia me desgastar menos do que ficar ali repetidamente todo santo dia falando que ele precisa dormir, porque também ele precisa dormir muito. Do mesmo tempo que ele é intenso para brincar, ele é intenso para dormir. Quando ele vai dormir, ele dorme de 11 a 12 horas seguidas. Mas às vezes seria muito mais fácil para mim não me desgastar brigando com ele, falando que, mas eu sei da necessidade dele. A necessidade dele é que ele durma cedo, é que ele durma bem. Então toda noite um dia ele vai parar de brigar para dormir, em nome de Jesus. E nós vamos aprendendo também a lidar, né? Vamos tentando lidar. Já, né? Esses lares que São José Maria Escrivá dizia, né? Lares luminosos e alegres, né? Ele dizia isso, eu sempre gosto de falar isso, né? Quando vou falar para famílias, quando a gente quer convidar também para algumas palestras. São José Maria Escrivá dizia que nossos lares eles devem ser luminosos e alegres. Lares luminosos porque carregam uma luz, né? Não própria do lar, da família, não. A luz que é Cristo. Nossos lares são luminosos porque tem a luz de Cristo. É forte, né, Andréia? Nossos lares são luminosos porque tem uma luz e devem ter essa luz, que é a luz de Jesus, né? Somos aquela luz no meio das trevas.
Por isso que nossos lares eles devem ser luminosos. Nossos lares também devem ser alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Não, e quando você falava, antes de você falar de São José Maria, eu me recordava, né, que ele fala para deixarmos rastro de santidade por Sim, onde passarmos. E assim, cada um é dentro da sua realidade, pode ser esse testemunho de vida e de conversão para as outras pessoas. Nem todo mundo vai ser Geraldinho. Né? Já pensou se todo mundo fosse Geraldinho? Não tinha como. Como é que cada um tem sua forma de ser e de atingir. Às vezes, né, você, por ser farol, já iluminou quantas vidas? Justamente. Então, a gente não precisa... nem todo mundo vai para converter, né, para ajudar a conversão de outras pessoas, nem todo mundo precisa estar, né, à frente e em palco. Né? O fundador, para chegar onde chegou, ele precisou de várias pessoas para ajudar ele. Então, sua família para iluminar, ela não precisa necessariamente ser conhecida nos 4 cantos da terra. E tem que ser. Claro, a gente sempre fala aqui e diz, temos nossas imperfeições, temos nossos defeitos, né? Mas São Francisco de Sales diz que nossa perfeição consiste em combater as nossas imperfeições, né? Então, se a gente está combatendo como verdadeiro combatente, nós vamos chegar lá. Nós caminhamos, né, Andréia? Caminhamos num caminho que nos conduzirá ao céu. Nós nunca podemos esquecer isso, né? Para ser farol em casa. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que com aqueles que nós convivemos, que às vezes não acreditam na nossa transformação, que às vezes não acreditam que nós podemos e tivemos ali uma experiência com esse mover, com os combatentes, com tudo que nós vivemos aqui. E às vezes o lugar mais difícil de evangelizar é em casa. Nós sabemos bem disso. Nós sabemos sim. Mas diga aí, Luíra. É porque em casa, né, é o lugar que todos nos conhecem de verdade. É onde a gente está sem nossas vestes. Literalmente, né? Nós estamos sem nossas vestes ali. Nós não temos como, né, esconder nossas fraquezas dentro de casa. É dentro de casa que a gente vai ter menos paciência. É dentro de casa que a gente vai mostrar mais nossa ira. Nossos defeitos estão expostos ali. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa, eles pensam que para que nossa conversão exista e para que nós de fato, né, tenha essa mudança de mentalidade, essa transformação de mentalidade, a gente precisa mudar totalmente. E nossa santificação, ela não nasceu pronta. É de cada dia, né? É de todos os dias. Dias. E assim, nossa santidade consiste na nossa imperfeição. Paulatinamente, é construída, né? Também. Justamente. E nós somos imperfeitos. Até os próprios santos que nós conhecemos, eles lutavam diariamente contra suas paixões, né? Contra seus pecados, suas paixões no sentido de pecados. Então, acho que era Santo Agostinho que falava, não lembro, que se Deus não me encontrasse pronto, me encontrasse lutando. Então, nós não vamos, né? Queríamos muito já estar prontos. Mas nós não estamos prontos. Nossa luta é diária, não tem como lá em casa, com 3 crianças grávidas, tá 100% maravilhosa como eu tô aqui. É muito bom estar aqui falando. É muito fácil vocês extraírem de mim o melhor que eu tenho. Não tem como extrair de mim, né, os meus defeitos, as minhas más inclinações. O que eu tô aqui falando é tudo muito maravilhoso. Mas quem me conhece a olho nu é Hugo lá em casa, são meus filhos. Então, evangelizar em casa, um dos pontos mais difíceis, que eu creio que seja, é justamente por isso. Porque em casa você está totalmente despido. Ali são as pessoas que mais conhecem quais são suas fraquezas, quais são suas más inclinações, quais são suas paixões, quais são seus vícios, o que você precisa lutar. E ao mesmo tempo, é ali também onde se enxerga esse desejo também, porque você falava disso e eu achava que é interessante pontuar, que é ali também onde a gente enxerga esse desejo. Não, ali Luíra tá lutando. Ali eu enxergo que Luíra tá querendo ser melhor. Ali Hugo tá ali, mas ele também tá lutando. É ali também onde a gente enxerga a transformação. Porque o primeiro transbordar é com os de casa também. Né? Ao mesmo tempo que tem essa dificuldade, porque nós estamos ali, né, como você dizia, né, olho nu, digamos assim, mas é ali também onde nós tocamos também os nossos com esse nosso desejo de sermos melhores, com esse nosso desejo de aperfeiçoamento diário. É ali também, e é no seio familiar, onde a gente também pede desculpa, pede perdão, errei, falhei, pretendo não fazer mais, né? É ali também onde a gente também deve exercer e ser aquela grande escola de virtudes, né, Luísa? O que dificulta, às vezes, a gente ser dentro de casa é justamente isso. Porque, por exemplo, se eu for a primeira a dar o primeiro passo, vai ser mais difícil. Porque se eu estou me preparando, o outro ainda nem começou. Então, se o outro ainda não começou, como é que você vai esperar dele o que você ainda nem consegue dar totalmente, né? Às vezes a gente espera do outro o que o outro ainda não tem para dar. Sim. Né? Às vezes nem nós, justamente. Você que tá no processo ali já consegue. Mas a gente já começa a querer demais, né? Do esperar demais do outro.
Então, é muita paciência. Eu acho que não tem como você conseguir, né, ser exemplo entre sua casa de conversão se você não tiver paciência. E paciência é uma das virtudes mais difíceis de se adquirir, principalmente no tempo de hoje, né? Ser paciente é muito difícil mesmo. Então, é saber que é todo dia um pouco, todo dia um pouco. Na história de São Carlos Acuti, a família dele não era convertida. Ele não era não era família de ir à missa. Começaram por ele, né? Eu acho que era o pai dele que nunca tinha ido, ou era raras vezes tinha ido. E ele era um jovem, da nossa idade, inclusive, acho que ele é de 93, né? 93. Ou seja, ele ainda é mais novo que a 91, gente. Eu sou de 91, você é de 92? Isso. Ele era um jovem de 15 anos. 15 anos a gente só tinha besteira na cabeça, pra não dizer outra coisa. E ele conseguiu ali, né, santificar a casa dele. E um grande exemplo, né? Em Filoteia, né? São Francisco vai dizer isso mesmo. Nós lutamos e combatemos para vencer. Nós combatemos diariamente, lutamos diariamente e caminhamos para a vitória também. Combatemos para nos darmos aquele pequeno passo a cada dia. Às vezes tem dia que a gente dá só um passo, tem dia que a gente dá 2, dá 3, dá 4. Mas eu lembrava também quando o fundador falava que a educação é algo diário, é algo todo dia, né? Dá até o exemplo do meu filho escova os dentes, e de novo, vai escovar os dentes, e de novo, e vai dizendo. Né? É nesse sentido. Guardar as devidas proporções é dessa forma também. É todo dia. Vamos fazer todo dia, vamos crescer, vamos aprendendo todo dia, evoluindo todo dia, sabendo que ali no nosso lar é o lugar de maior aprendizado e de maior desafio também, para mostrarmos a pessoa que nós queremos ser e que estamos sendo transformados aqui, né? Inclusive com essa quaresma, que é a batalha da nossa transformação. Né, Andréia? Não. Vai lá, Loira. Não, o que falava aí, eu me recordava, né, da minha conversão, da minha caminhada de conversão. E hoje eu também vi um vídeo, achei interessante. Eu acho que eu ia mandar pra tu e não mandei, eu mando um monte de vídeo pra algo, ver 1%. O dia inteiro, viu, Andréia? É o dia inteiro. Não tem como, porque você já descobriu que você manda também pra ela, né, Andréia? Então ela tá aprendendo com você. Andréia, eu não mando mais porque ele não olha, mas é interessante. Aí, já viu, Andréia? aí falava assim, eram as pessoas correndo, né? E uns cansados de desistir, né? Ele falava, né? Que a persistência é mais importante do que a motivação, porque uns estavam motivados porque os outros estavam correndo. E o outro sabia o sentido de por que está correndo, né? Então não que você não tenha que ter motivação. Mas o mais importante não é a motivação pelo qual você está correndo, mas a persistência da corrida, né? Do que você está fazendo. E eu me recordava, falando, né? Eu fazia memória. Eu nunca fui uma pessoa muito persistente nas coisas, né? Eu não tenho um histórico assim de quem sempre foi persistente. Mas foi algo que, né, eu vou conquistando diariamente na minha conversão e depois do meu casamento e da minha maternidade. Porque como eu falava, né, quando eu falava aí da escovação dos dentes, eu lembrava que todos os dias eu tenho que ensinar a mesma coisa para as crianças. Todo dia tem que escovar os dentes. Todo dia eu tenho que ensinar a mesma coisa para as crianças. Todo santo dia a mesma coisa. Todo santo dia a briga para dormir, todo santo dia hora de comer, todo santo dia é hora de tomar banho. E eu acho ele extremamente paciente, extremamente persistente. Você vê, né? Você vê como a graça de Deus também ela age em nós assim, né? Para quem não tinha essa virtude, hoje por exemplo, eu enxergo muito essa virtude em Luíra, da persistência, da paciência, da insistência. E isso nunca foi característica. E muitas vezes a gente, justamente, seu, né? e às vezes a gente vê, né, uma qualidade que não veio de graça pra gente. Porque assim, a gente tem inclinações para coisas boas e para coisas ruins. Claro. E cada uma tem o seu tipo de inclinação. Para uma pessoa ser persistente pode não ser tão difícil quanto para mim. Sim. Como algum pecado meu pode ser muito difícil para mim, para outra pessoa é um pecado que ela conseguiu se livrar ou que nunca nem teve. Verdade. Entendeu? Então, para cada pessoa é de uma forma diferente. Então, ser persistente para mim nunca foi uma coisa muito fácil. Eu sempre desisti muito fácil das coisas. Mas quando você entende, né? Como era aquela frase que tinha no Coisa que Tu Ganhou, que eu achei muito interessante. Por trás de todo esforço há um grande motivo, né? Então, quando a gente consegue compreender, né, o motivo de estar ali, o motivo que você precisa ser persistente, o motivo de não desistir, né? E isso acontece na nossa conversão. Quando a gente se converte, né, quando a gente inicia a nossa conversão, a gente entende que não está aqui e não veio para ficar aqui, né? A gente está só de passagem. E que tudo é muito mais importante, né? É grandioso demais. Falando e cansando. mas Laísa diz, minha filha, eu fico cansada só de escutar você falando. Então, quando
nós voltamos o nosso olhar para o eterno, né, e percebemos tudo isso. Eu não estou querendo falar que você não precisa se formar na faculdade, que o que vai importar só na sua vida é só uma família, é só isso, é só aquilo. Não. Tudo tem um trajetório, né? E tudo por onde você passa, você tem que deixar rastro de santidade. Então, se Deus escolheu que você faça uma faculdade, se você queira, né, estar ali num trabalho, que você faça dali graça de Deus, né? Por onde você estiver, que você faça graça de Deus. Então, quando você tem um olhar que tudo é para Ele, né, e tudo é para a nossa salvação, seus defeitos, suas paixões vai se tornando virtude, né? O que era, né, um defeito, uma falta de virtude, eu trabalho diariamente para que torne-se virtuoso aquilo. E Luíra, com um ponto final para encerrar, e para a gente pontuar aqui e falar um pouquinho, caminhando para o encerramento aqui da nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje, família, como esse centro de amor, como essa família que tem missão, e a nossa família como expressão também do amor divino, né? É algo que nós também carregamos e que é uma responsabilidade enorme, né? Grande que as famílias carregam, e nós temos que ser essas famílias também como expressão desse amor de Deus. Essas famílias que você falava, essas famílias que conheceram o amor de Deus e que são expressão desse amor para outras famílias também, como a gente falava. E eu me lembrava hoje cedo, no texto da Providência, Gleica começava, acho que era hoje, né, que a gente assistia, começava hoje falando da escolha de Deus, como nós somos únicos, né, como nós temos nossas... A gente falava aqui disso e eu pensava nisso também, como também está relacionado. Porque aí você dizia, eu tinha esses defeitos antes da minha conversão, do meu processo de não ser persistente e tal. E quando eu me converti, eu tive que ter... E, tipo, você hoje para nós, que te conhecemos, você é reconhecido com essas virtudes. Ainda que você diga, não sou, não tenho, mas é reconhecido. Você veja como tem esse paradoxo. Como também nós somos único. E quando nós deixamos a graça agir em nós nos tornamos, interessantemente, por graça de Deus, até referência em coisas que nós nunca imaginamos viver. Né? A gente sempre fala muito do nosso processo de conversão. A gente nunca imaginou estar hoje que o Senhor nos levasse para uma missão para falar para famílias, né? Uhum. Para ajudar famílias, para às vezes estar ali e ser, de alguma medida, em algum ponto, ajudar famílias, como, né, às vezes nós somos convidados, enfim. Mas como a graça também, por graça de Deus, claro. Escolheu os fracos para confundir os fortes, né? Confundir os fortes, né? Talvez quem nos conhecesse antes jamais imaginasse isso e até se surpreendesse hoje com onde nós estamos por graça de Deus. Mas é isso, nossa família ela tem que ser essa expressão do amor de Deus. Nossa família tem que carregar essa responsabilidade tão grande e essa graça tão grande também de ser essa expressão do amor de Deus no meio do trabalho, no meio dos locais que nós estamos inseridos. Né? Então isso tem uma graça também extraordinária e grande de Deus, né? Vai lá. Não, é isso mesmo. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, né? E pega as nossas fraquezas para que a gente possa transformar elas em força, né? Para que de fato nós possamos ser o que Deus espera de nós. É interessante que quando a gente, né, entende quais são os nossos temperamentos, estuda, né, sobre eles, nós podemos extrair dele, a gente precisa extrair dele o que é fraqueza nossa para se tornar em força. Perfeito. Porque, por exemplo, a gente olha para as crianças, aí vai analisando quais são os pontos mais fracos, mais fortes deles, o que a gente precisa melhorar em o que a gente precisa fortalecer, né? O que o outro tem para dar ao irmão, o que o outro, com o seu exemplo, né, vai ajudando ao outro a se santificar, a melhorar aquilo, porque parece, como eu disse, né, cada um é único. Então, eles são totalmente diferentes. Totalmente. Os três são muito diferentes e tem muita coisa parecida, porque são irmãos, óbvio, mas as suas personalidades são diferentes. Então, a gente tenta extrair o melhor de um, para que, né, parece que assim, o que é virtude em um é defeito no outro, né? Mas Deus é tão generoso que ajuda até nisso, né? Para que um possa ser melhor. E a gente às vezes tem que usar, assim, um é mais fácil ser irado, a gente tem que usar aquela ira em coisas boas, né? O fundador sempre fala de bem direcionar, né? Bem direcionar aquilo. Então, se o outro é de um jeito, e a gente vai tentando, né? Tentar, porque a gente não vai ser totalmente nossa responsabilidade, vai ter um momento que vai ser só entre eles, né? Verdade. Só com eles. Enquanto eles ainda estão do nosso lado, a responsabilidade é nossa, né? Mas vai ter uma hora que eles vão ter que decidir por eles. E quando isso chegar, que eles estejam prontos, lógico, né? E nossas famílias, elas precisam ser exemplo nesse sentido, né? Não que a gente nunca vai errar. Eu sempre falo aqui, e vou repetir, né? Que um dos motivos que nos levou a falar sobre casamento e sobre família é porque nós vemos na realidade de hoje como as pessoas falam muito mal, né? Como
é bem mais fácil, né, falar mal do casamento, falar mal dos filhos, falar mal de tudo isso, né? E eu refletia esses dias, né? Muitos casais acabam se afastando quando os filhos vêm, muitos casais acabam desistindo quando, né? Porque um para de reconhecer o outro e dizendo, porque depois que nossos filhos vieram, a gente já viajou para fora do país, a gente inventou podcast, a gente começou a sair em vida missionária, porque a gente começou a sair para palestrar depois que tivemos filhos, né? Foi sim. Foi. E isso torna-se mais difícil pra gente, né? Como é custoso estar aqui. Mas quando você sabe, né, qual o propósito que Deus quer pra sua vida e não se esquece disso, tudo vai se tornando e vai se encaixando, né? Verdade. Você disse algo importante. Não se esquece disso. Porque às vezes a gente sabe do propósito e esquece dele, né? Esquece dele. E você falava isso e a gente refletia, né? E aí é onde entra a graça. Assim, como é que dá tempo? Como é que consegue fazer? É graça. Tem a nossa generosa disposição, que eu sempre gosto de falar. Tem a nossa disposição para porque os filhos não vão impedir, não. Claro, se torna precisamos estar muito mais articulados, precisamos de muito mais requisitos, de muito mais coisas. E muito mais ajuda. Muito mais ajuda. Mas também não é impeditivo. Quando nós abraçamos a missão, como a Andréa dizia, Deus também vai dando a graça de fazermos as coisas, e vai dando. Eu sempre carrego comigo, e depois que eu compreendi isso, viu, Andréa, que Deus nunca vai permitir e nem vai deixar faltar nada que você precise para cumprir o seu propósito. O nosso senador também fala isso. Deus nunca vai faltar nada e vai deixar faltar alguma coisa que você precisa para você cumprir sua missão aqui na Terra. Então, assim, quando a gente também confia, e eu até refletia, tá no livro da sabedoria, né? Que o Senhor se revela para aqueles que nele confiam. Mais ou menos assim o texto, né? Lá no capítulo 1, salvo engano, versículo 4, né? Que o Senhor se revela para aqueles que nele confiam. Então, a gente confia e o Senhor vai... É aquela nossa frase dos combatentes, né? Deu passo, Deus vai dando o jeito. Mas é isso, né, Luíra? Tem mais alguma coisa? Palavras finais, tá contigo. É isso mesmo. Fazer igual a Maria Tereza, a gente tudo que fala com ela faz. Uma santa e abençoada noite. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que abençoe você que vai compartilhar agora, vai mandar aí pra pessoa que precisa, pra vocês que são fiéis aqui. E Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Santa noite.